pilha. Shiba desamarrou as mãos amarradas da vítima enquanto o homem expressava gratidão. Enquanto isso, Shiro estava questionando o chefe da Yakuza sobre um grupo chamado Ishaku. Shiba se juntou a Shiro, e em tom de brincadeira, advertiu o chefe para que ouvisse as perguntas de Shiro. Shiro continuou a perguntar sobre a Ishaku, mencionando que havia ouvido vários rumores não confirmados sobre o grupo, como o fato de serem praticantes de bruxaria em pequena escala. Quando o chefe estava prestes a responder, sua expressão facial se distorceu repentinamente. Seus olhos se moveram para cima, enquanto o resto do rosto pareceu se deslocar para baixo. Em questão de segundos, seu rosto explodiu e um grande galho do que parecia ser uma árvore brotou de sua cabeça. Na hora certa, Shiba conseguiu escapar rapidamente com a vítima, enquanto esta demonstrava pânico visível devido ao desenrolar dos acontecimentos. Shiba então voltou para dentro para checar Shiro, que estava ilesa, ao contrário do chefe. Quando o chefe tentou divulgar informações sobre Ishaku, sua cabeça explodiu abruptamente, sugerindo que o grupo possuía conhecimentos significativos, aparentemente silenciando-o com alguma forma de feitiçaria. Enquanto conversavam sobre o retorno a Tóquio, Shiro ficou visivelmente exausto e quase desmaiou, mas Shiba prontamente o apoiou, ficando ao seu lado. Shiba não pôde deixar de notar a determinação de Shiro em aprender a lutar, apesar de não ter nenhuma experiência anterior há apenas 3 anos. Ele expressou admiração pelo progresso de Shiro, reconhecendo que ele havia percorrido um longo caminho, embora estivesse apenas na metade do caminho para dominar o verdadeiro potencial da lâmina encantada. Há 3 anos, a oficina Rokuira e sua residência foram protegidas por uma barreira mágica protetora, isolando-as do mundo exterior, configurada para alertá-lo sobre qualquer interferência. Em uma ocasião, ele percebeu que havia algo errado e correu para o local. Para seu choque, encontrou Shiro sentado ali, embalando seu pai sem vida, cercado por uma casa em chamas e em ruínas. Quando ele se aproximou de Shiro para entender a situação, Shiro contou que 3 feiticeiros apareceram de repente. No entanto, a rápida sequência de eventos e o fato de ele ter sido gravemente atingido fizeram perder a consciência. Quando acordou, todas as katanas ocultas que seu pai, Kunishiji, havia fabricado estavam faltando, sua casa estava em ruínas e seu pai jazia sem vida no chão. Durante a guerra, Kunishiji havia liberado 6 lâminas encantadas para o mundo, mas, depois da guerra, elas foram guardadas no porão de sua oficina. Agora, elas foram roubadas. Apesar da perda, Shiba ficou aliviado ao descobrir que Shiro havia sobrevivido, embora ferido. Kunishiji apresentou a Shiro as lâminas encantadas que ele havia fabricado, cada uma com habilidades únicas, e seu filho aspirava a criar lâminas tão extraordinárias. No entanto, Kunishiji enfatizou que Shiro não deveria ter como objetivo apenas a criação de poderosas lâminas encantadas. Ele incentivou Shiro a ver o mundo a partir de sua própria perspectiva e a considerar que tipo de katana o mundo realmente precisava e por quê. Esse pensamento ocupava Kunishiji diariamente, embora seu conselho sincero tenha sido recebido com um comentário leve de Shiro, sugerindo que Kunishiji deveria usar uma camiseta mais solene se quisesse transmitir pensamentos sérios. Kunishiji jazia sem vida no chão, com ferimentos visíveis, enquanto Shiro chorava e questionava a identidade dos responsáveis, perguntando-se se eles entendiam o profundo apego de seu pai àquelas katanas. Em meio à destruição e aos pensamentos avassaladores sobre seu pai, Shiro não pôde deixar de chorar e perguntar repetidamente por que isso havia acontecido. Shiba, por sua vez, lamentou não ter chegado antes e pensou em como os agressores haviam localizado a residência de Rokuira. Alimentado pela raiva, Shiro afirmou que os responsáveis precisavam entender as crenças de seu pai e prometeu demonstrar isso, declarando sua intenção de confrontá-los e derrotá-los. A katana que Shiro impunha agora é a que Kunishiji dedicou anos para fabricar após a guerra e, por fim, sacrificou sua vida para protegê-la. Desde aquele fatídico dia, não há informações confiáveis sobre os Ishaku, o grupo ligado a essas lâminas encantadas. Atualmente, Shiro está sentado perto da janela, olhando para a tranquila cidade de Tóquio, refletindo sobre o pensamento inquietante de que alguém pode estar usando as espadas de seu pai para fins nefastos. Ele sente a urgência de localizar o Ishaku e as lâminas encantadas imediatamente. Atualmente em Tóquio, Shiba entrou no quarto de Shiro com a notícia de um desenvolvimento significativo.
Ele disse que finalmente haviam recebido uma pista, sugerindo a possibilidade de avistamento de uma das lâminas encantadas. Testemunho. Atualmente, Inao está explicando o sistema do Japão em relação à propriedade de katanas, destacando que é legal que alguns indivíduos as possuam para autodefesa, enquanto outros fazem mau uso delas, atraindo a atenção dos líderes da Yakuza e de outras organizações criminosas que buscam melhores opções de autodefesa. É nesse ponto que feiticeiros como os Ishaku entram em ação. Inao tem um pôster em sua loja com os dizeres Ishaku Information Wanted, que ela exibiu em sua loja a pedido de Shiba. 3 anos atrás, Shiba visitou em sua loja enquanto ela o informava sobre oportunidades de emprego, mas Shiba rejeitou porque veio por um motivo diferente. Ele continuou informando sobre o trágico incidente envolvendo Kunichichi Rokuira. Shiba afirmou que os Ishaku eram responsáveis pela morte de Kunichichi e pelo roubo de suas lâminas encantadas. Esse também foi o primeiro dia em que Inao conheceu Shiro, que tinha uma cicatriz visível no rosto. Apesar de sua disposição em ajudar, nada de significativo aconteceu. No entanto, um dia, uma criança desarrumada entrou em sua loja enquanto ela estava distraída e não prestava muita atenção. Atualmente, Shiba e Shiro estão no café Aru Aru, onde Inao trabalha. Eles estão lá porque a Inao entrou em contato com eles para falar sobre alguém que testemunhou algo relacionado a lâminas encantadas. Inao mencionou que a testemunha é uma jovem que está dormindo no quarto dos fundos da loja. Durante a conversa de Inao com a garota, a criança expressou interesse em contratar um feiticeiro para proteção porque alguém a está perseguindo, embora ela não tenha meios para pagar por isso. A criança mencionou que a pessoa que a persegue possui uma espada formidável, o que fez Inao considerar que poderia ser a lâmina encantada a qual a criança está se referindo. Shiba e Shiro, no entanto, reagiram com ceticismo, pensando que a criança poderia estar inventando coisas. Enquanto discutiam isso, a criança começou a pronunciar as palavras hipopótamos e divisão celular enquanto dormia, mas acordou abruptamente, provavelmente devido a um pesadelo. Assim que a criança acordou e se sentou, ela perguntou se Shiba e os outros estavam lá para protegê-la. Shiba recusou e, em vez disso, perguntou sobre a pessoa que a estava perseguindo. A criança não conseguiu dar nenhuma informação sobre o motivo de estar sendo perseguida e balançou a cabeça quando lhe perguntaram sobre sua casa e seus pais. Enquanto pensava em levar a criança para um orfanato, Shiro perguntou se ela já havia comido. Embora ela tenha hesitado no início, acabou expressando o desejo de comer tempura soba. Shiba está do lado de fora, fumando um cigarro e relembrando como Shiro é bom em cuidar das pessoas, graças à experiência que teve com seu próprio pai. Enquanto isso, Shiro e a criança estão dentro do restaurante, onde estão sendo servidos tempura soba para a criança e soba frio para Shiro. Enquanto esperam pela comida, a criança se apresenta como Char, o que surpreende um pouco Shiro, mas ele também se apresenta. Shiro menciona que, depois de terminarem o soba, ele e Shiba planejam levar Char ao orfanato. Isso faz com que Char pergunte se eles não a protegerão, pois ela parece achar que o soba fecha o acordo. Shiro reitera o que Shiba disse a Char antes, enfatizando que a cafeteria não é um lugar para ela brincar. Char insiste que não está brincando, o que leva Shiro a perguntar sobre os indivíduos que a perseguem. Char, no entanto, indica que não pode compartilhar essa informação, o que deixa Shiro cética e apenas come em silêncio com ela. Enquanto comiam em silêncio, Shiro perguntou sobre a espada forte que Char havia mencionado. Em meio a um pouco de tosse enquanto comia, Char descreveu ter visto nuvens emanando dela, um detalhe que chamou a atenção de Shiro devido à sua especificidade. Shiro quis ter certeza de que Char não estava brincando, e ela confirmou que não estava. Ele então perguntou sobre o símbolo de uma chama em suas mãos, mas Char não tinha certeza disso. Durante essa conversa, um cliente que estava sentado atrás de Shiro estava sendo repreendido pelo dono do restaurante por não ter feito um pedido e estar apenas ocupando um assento. O cliente, por sua vez, disse ao proprietário que os deixasse em paz. Enquanto Shiro continuava a perguntar a Char sobre a pessoa que empunhava a espada, Char mencionou que o homem tinha um grupo de capangas que o acompanhava. Enquanto isso, no restaurante,
O dono da loja foi morto repentinamente com pauzinhos, e a pessoa sentada atrás de Shiro revelou que eles finalmente haviam localizado Char, mas dessa vez ela tinha um guarda-costas com ela. Quando Shiro começou a se levantar para perguntar sobre a identidade da pessoa, ela pronunciou a palavra invencível. De repente, uma boneca Daruma apareceu e, quando Shiro estava prestes a reagir, o restaurante explodiu, empurrando-o para fora. Enquanto estava sentada, internalizando a situação, Shiro chegou à conclusão de que tudo que Char havia mencionado era verdade, e era evidente que alguém a estava perseguindo de verdade. O que ela viu poderia de fato ser uma das lâminas encantadas. Em uma postura de luta, Shiro pediu desculpas sinceras a Char por ter duvidado dela. No entanto, nesse momento, Char se viu refém de um feiticeiro não identificado que havia causado a explosão no restaurante. Char implorou a Shiro que a resgatasse,